introdução. O nosso trabalho elabora reflexões sobre comentários feitos no Facebook acerca das ações da Frente Parlamentar Evangélica, FPE, no que diz respeito aos trâmites de implementação do Estatuto da Família, PL 6583 de 2013. Para isso, em primeiro momento, evocamos o conceito de mediatização para tratarmos da expansão de oportunidades de interação em espaços virtuais. Dentre delas, as instituições mais expostas às dinâmicas de mediatização, o artigo se volta para interseções entre política, religião e o modus de ativação de discursos e conversação no Facebook. O corpus de análise é composto por um conjunto de 2.187 comentários publicados na página oficial da revista Época. Para isso, o percurso metodológico traçado se inspira em referências sobre conversação online e dinâmicas de troca de argumentos, justificação recíproca e incivilidade quando se trata de buscar melhor compreensão ou resolução de problemas morais. A análise, por sua vez, está dividida em 3 eixos. O primeiro é o relacionamento entre o interlocutor através de marcadores inetários. O segundo eixo é a explicitação e justificação de premissas que sustentam as considerações e argumentos trocados. E o último é a negociação de parâmetros de justiça que contemplem interesses coletivos. Nos estudos sobre comunicação, mídia e religião, medialização, uma abordagem conceitual. Dos estudos sobre comunicação e religião não são uma exclusividade do campo da comunicação. Ao contrário, os primeiros estudos datados no início da década de 1960 são oriundos de disciplinas como sociologia, psicologia, antropologia, linguística e ciência política. É somente a partir dos anos 2000 que o número de estudos sobre mídia e religião cresce dentro da área de comunicação. Próximo slide. Cada área de estudos tem a sua contribuição com relação ao assunto. Divide a trajetória dos estudos em mídia e religião em 3 partes. A primeira delas corresponde à década de 1960, época em que a mídia era vista ainda de forma secundária nas pesquisas sobre religião, sobretudo no âmbito das ciências sociais. O segundo momento marca o começo das aproximações entre religião com a área da comunicação, nos anos de 1980, período no qual se privilegiou as formas de comunicação de líderes religiosos e igrejas com a sociedade de modo geral. O terceiro momento reflete o próprio crescimento de pesquisa em comunicação no Brasil. As pesquisas em religião e política são evidenciadas em disciplinas das áreas de ciências sociais, da ciência política e do direito com mais força. Uma vez que grande parte dos pesquisadores passou a se preocupar com a forte presença de religiosos no Congresso Nacional e na política de modo geral. As discussões em torno da democracia, do Estado brasileiro, secularização e ética dão à tona da maioria das pesquisas e das publicações. Próximo slide. Não é estranho que passa por diferentes disputas em torno dos significados e de locais de apreensão do fenômeno. Importante pesquisador da área, teoriza os modos como a mídia atua como agente de mudanças sociais. Segundo o autor, as respostas são buscadas em uma nova condição social chamada justamente de mediatização da cultura e da sociedade. A tarefa dos pesquisadores e pesquisadoras é o de tentar entender as maneiras pelas quais as instituições sociais e os processos culturais mudaram e mudam de caráter, função e estrutura. Em resposta à presença da mídia, uma dinâmica histórica em que a mídia alcança uma autonomia como instituição social e se interliga de modo crucial ao funcionamento de outras instituições.
Dessa maneira, a mídia assume um processo dual, pois ao mesmo tempo que é parte do tecido da sociedade e da cultura, também é uma instituição independente, que se interpõe a outras instituições culturais e sociais, de modo a coordenar interações diversas. Religião. A Igreja, de modo legal, perdeu seus poderes civis, mas o catolicismo permaneceu como matéria-prima da construção nacionalidade, disputando com o positivismo, mas reinando quase absoluto no coração das classes populares. Em outras palavras, a religião cristã manteve e mantém uma referência bíblica fundamentada para construir partes de um imaginário nacional e conferir fundamentos éticos e morais para a constituição da vida pública. É um país que, desde a declaração da laicidade, nunca foi suficiente forte para produzir uma doutrina política que tomasse como ilegítima a atuação política da Igreja, suas manifestações no espaço público. É certo que grande parte do mundo deixou de ser prioridades religiosa, no sentido da forte presença do cristianismo em épocas medievais. Todavia, em se tratando-se de Brasil, as ações como as frentes evangélicas e bancadas evangélicas, como toda a política institucional brasileira, na mídia geral faz constatar que a religião continua a ocupar espaço público, agenciar crenças, produzir valores e redenciar lugares e elaborações de propostas públicas. A versão final do texto Estatuto da Família foi aprovada no dia 24 de setembro de 2015. Na ocasião, uma série de portais de notícia deu destaque para um assunto de cada um ao seu modo. Para o presente artigo interessa a influência dos processos de medicalização nesse meio, isto é, a ideia de que as ações parlamentares ligadas à FPE em torno do tema família são repercutivas por meio de comunicação apropriadas por diferentes públicos, sobretudo em redes digitais, e capazes de ativar uma série de discursos na forma de comentários configuradores em relações com impactos no campo da política e na religião. Nesse sentido, temas em discussões na Câmara dos Deputados também são discutidos em ambientes informais, de modo que a política passa por um processo de medicalização que é consistente em obter um debate público em ambientes online, uma apropriação em suas pautas, condutas e valores em grandes escalas. Bom dia, boa tarde, boa noite, provavelmente boa noite para vocês, que é o horário que vocês provavelmente vão estar vendo esse vídeo. Boa noite, turma, boa noite, professor. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Cauê, muito prazer. Hoje estou aqui para a gente conversar um pouco sobre conversações políticas e mediatização no Facebook. Aqui atrás de mim eu coloquei o slide para ficar mais fácil eu conseguir acompanhar com vocês. Mas vocês não vão precisar ficar forçando aqui, vai ter um slide grandão aí para vocês ver certinho, né? Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós, né, iremos fazer a leitura e um breve entendimento sobre cada uma das partes. Beleza? Então, vamos lá. A proposta é direcionar o público dos argumentos morais resultantes desses múltiplos contextos e ideologias, quadros de sentido. Bom, como a gente pode ver aqui, o que a gente consegue entender? Que nem o Facebook é uma plataforma gigantesca. E o que ela faz por nós? Quando a gente entra, a gente faz nosso cadastro, tudo bonitinho. Ela abre pra gente literalmente um mundo de possibilidades, porque a gente se conecta, tem interações com pessoas do mundo inteiro e de todo mundo, entendeu? Todo lugar do mundo tem uma pessoa lá que tem um Facebookzinho logado e tudo mais, entendeu? Então o que acontece?
nisso a gente fica exposto a muita coisa. A gente fica exposto a política, a gente fica exposto a posicionamentos econômicos, que muitas das vezes a gente nem quer saber, entendeu? Às vezes de alguma coisa que aconteceu com alguém ou em algum lugar. Isso sempre acaba chegando pra gente através desses meios de comunicação. E o que acontece? Aqui ela fala pra gente que isso, o fato da gente ir lá, o fato da gente interagir com as outras pessoas através disso, pode gerar algumas complicações, entendeu? Mais para frente, dependendo. Que nem agora que é um ano de eleição, um ano turbulento, acontece muito isso. Você entra no Facebook e já aparece lá, toma, alguma coisa ou dessa direção que vocês estão vendo, entendeu? E isso é uma coisa bem complicada. Então ela fala disso, do poder das redes sociais, especificamente do Facebook, que é o maior, entre aspas, era, ou está sendo, não sei, o maior que tem, que lá é o que acontece mais, é sempre lá que acontece tudo isso, entendeu? E aqui ela tenta deixar claro isso pra gente. Então, nessa parte aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai passar para o próximo slide para dar continuação na apresentação. Bom, vamos lá. Ressaltam quando a discussão política online, agentes políticos, porta-vozes e representantes de setores sociais. Bom, que nem eu falei anteriormente, quando a gente está exposto a esse tipo de coisa, qualquer coisa pode ser pavio para uma outra pessoa que muitas das vezes tem um posicionamento político diferente do seu. Um exemplo, você está no seu restaurante bonitinho lá, aí você posta a foto do seu prato e a toalha de mesa é vermelha. Aí algum bonitinho lá, que muitas das vezes pode ter uma opinião diferente da sua ou simplesmente não ir com a sua cara, ter um posicionamento político diferente de você, um posicionamento econômico, ir lá e achar que você tá fazendo ele ser obrigado a ver esse tipo de coisa, entendeu? Então, basicamente é isso. Não só esse exemplo, mais outros, mas o princípio é o mesmo. O funcionamento ocorre sempre do mesmo jeito. Você tá lá, ou muitas das vezes a pessoa tá lá, ela faz alguma coisa, o pessoal não gosta e vem bombardear ela. Geralmente é assim que acontece. E é isso que ele vem falar pra gente, que é sempre assim que acontece. Não só no Facebook, mas até numa conversa, você conversando com uma pessoa, você vai falar alguma coisa que a pessoa não acha legal. Aí você vai falar um negócio que a pessoa não acha legal. E aí vai ficar nessa. Pode-se ir para um discurso de ódio ou alguma coisa assim, espalhando para outras pessoas, querendo que outras pessoas sejam assim, desse jeito, mas não é bem assim. É isso que essa parte daqui vem trazer pra gente, né? Eu espero que vocês estejam bem, né? Principalmente que vocês tenham entendido. Foi uma apresentação curta, rápida, até porque tem mais gente para apresentar. Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Eu sou o Cauê. Fiquem com Deus. Boa noite e boas apresentações. Resumo e conclusão finais. As interações observadas abrangem uma multiplicidade de modos de interpretação, desde a busca equilibrada pelo entendimento recíproco até a defesa solidária de pontos de vista de ódio, sem escuta ou consideração paritária, passando pela celebração entre aqueles que se reconhecem como grupo seleto e portador da verdade, acerca de um dado problema coletivo. É aqui que nós podemos ver o jeito que eles se expressam. Um dos dilemas importantes relacionados à discussão do Estatuto da Família conduzido pelo FPE, de um lado, os insultos e injúrias são vistos como ameaças à reciprocidade e à civilidade de processos discursivos, conduzido por regras e parâmetros éticos. De outro lado, os comentários que aparecem na mídia coexistem por vezes na mesma mensagem, com ataques pessoais. Não é raro, a análise de conversação polarizada pode nos auxiliar a perceber como o funcionamento das normas de implementação e as leis está sujeito à ação dos autores institucionais, políticos e cívicos, sob múltiplas influências ou hábitos que se desenvolvem, iniciativas que tomam a resposta do público ao quais se dirigem
Interlocutores agem com base em valores e afetos, preocupações ou indiferenças, empatia ou indignação, produzindo uma economia moral que conduz com julgamentos e avaliações éticas, ligadas aos processos de implementação de leis e de justiça social. Nesse âmbito, as conversações online mostram que a incivilidade pode tanto minar possibilidade de articulação democrática, quanto revelar formas ocultas de apreciação e depreciação de modos de vida e existências.